Fala, turma do barulho, nesse vídeo de hoje estarei ensinando a vocês a construir essa caixa Bob 4 vias de 15 polegadas para um Vulcano 3.8 e ainda a gente vai usar acrílico na lateral. Vai ser um vídeo bem bacana e também eu vou deixar o projeto para vocês aí gratuito. Então segue o vídeo, não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar o joinha para estar ajudando a gente, tá bom? A continuar ajudando vocês aí com os projetos. Depois de cortar as peças principais, a gente já vai começar a montagem, tá? Mas antes disso, eu quero passar detalhado para vocês todas as medidas da caixa. Então acompanhem o vídeo todo para vocês não perder nada. Aqui à frente do grave ficou uma peça de 44 por 44. Aqui tem uma unidade de 44 por 37,5. Essa daqui vai ser a profundidade do grave e a madeira do meio, tá? Aqui a madeira da base de baixo e de cima da caixa. Duas unidades de 44 por 48,5 de profundidade. Aqui, ó, ficou uma unidade também de 44 por 51,5. Essa peça aqui é o compartimento de trás do grave, beleza? E aqui ficou duas unidades de 48,5 por 1 metro de altura. Essas são as peças iniciais para começar a montagem, tá? Espero que... A primeira parte aqui da estrutura da caixa já está parcialmente montado. Eu não vou montar ainda a frente, galera, porque a gente precisa fazer os reforços ainda. E os reforços dessa caixa vai ser um pouquinho diferente, ok? Eu vou partir aqui agora para a parte de cima, para montar o compartimento do médio e o do driver e do tweeter, tá bom? Aí daqui a pouco a gente já volta para baixo, mas a armação em si já está estruturada, né? Como vocês podem ver, e não tem muito segredo da montagem. Essa peça aqui de 44 por 51,5 ficou interna aqui, ó, como vocês acompanharam aí, tá? Ficou internamente. E essas peças de 44 também é tudo presa internamente, como eu havia dito antes. Já montei aqui o compartimento do médio grave, vou mostrar as madeiras que a gente utilizou e a forma que foi montada, tá? Aqui a gente utilizou uma peça de 37 de altura por 27 de profundidade. Aqui a gente utilizou uma peça de 27 de profundidade, que é a mesma aqui daqui, tá? Por 22 de largura. Essa é a parte de cima, presa aqui na lateral dessa peça maior, ok? A parte do médio grave aqui é bem simples, tá? É uma peça de 22 de largura por 22 de altura, tá? Então é um quadrado perfeito 22 por 22. Também é uma peça. Aqui a gente utilizou dois fechamentos de 22, que é a mesma altura aqui daqui, por 5 de largura. Beleza. A abertura do médio grave, carcaça de alumínio que a gente está fazendo o projeto, ele tem 18,8. A gente vai cortar uma circunferência aqui de 18,8. O médio encaixa certinho. Aqui atrás, a parte do projeto ficou com 13 centímetros de profundidade, tá? Então você calcula 13 de profundidade aqui, que o resto que sobrar vai ser o horn aqui do desenho, beleza? Agora a gente vai montar essa peça aqui nessa lado da parede aqui, ó, você tá vendo, ó? Vai ser bem simples a montagem. Depois de montado o compartimento do médio grave, eu não vou colocar os fechamentos aqui ainda, porque eu preciso parafusar aqui a parte da corneta do tweet. Se eu colocar madeira aqui, eu não consigo fazer esse travamento. E o driver aqui, a parte, tem 20,5 de largura. Então, obviamente, eu cortei 20,5 de largura por 37 de altura. Como a gente vai usar um driver 405, aqueles maior, ele tem 20,5 de diâmetro, né? Então vai dar certinho. A gente marcou aqui um quadrado de 20,5
e 20,5. Puxei um X aqui, achei o centro pra gente fazer a circunferência, tá? Aqui o Twitter, o que sobrou aqui, a gente vai fazer do Twitter. Como vocês podem ver aqui, ó, cabe certinho a parte da frente do cone e também cabe certinho aqui um Twitter ST400 que o cliente vai utilizar, beleza? Eu tô utilizando duas peças porque vai ser embutido, né? Então eu tenho que cortar a contrafrente e a frente. Então, marcando o X aqui, eu consigo já fazer um furinho com a broca até embaixo. Aqui também, eu não preciso marcar a madeira de baixo também, tá? Agora eu vou fazer... Depois de cortado e passado a tupi aqui com a fresa em 45 graus, esse é o acabamento que fica. Eu já prendi a madeira uma na outra, como vocês podem ver, eu passo cola e bato o pino atrás. Por que eu bato atrás? Para não ter que ficar passando massa depois na frente. Eu só bati um aqui e um aqui só para fazer o travamento, né? E depois eu enchi de pino aqui atrás. Eu usei pino 25 milímetros, tá bom? Para fazer a frente do aparelho é bem simples, a gente cortou duas peças de 13,5 por 22, essa é a parte que vai ficar externa na frente, né? E essa é a parte interna. Então eu usei a gaveta aqui como referência para poder fazer a marcação. Você pode fazer na fita ou pode fazer no esquadro, é bem simples, né? Eu deixei um espacinho aqui em cima, coloquei a fita. Aqui a fita deu certinho de 18 milímetros nas bordas, morrendo a zero. Aí... depois eu só passo a fita aqui, tá? Mas vocês podem fazer também no esquadro, riscar, mas eu acho que perde mais tempo. Aqui embaixo eu deixei um espaço a mais pra gente estar colocando o botão de liga e desliga e talvez aqui um carregador de celular, beleza? Se não, eu poderia centralizar aqui no meio e fazer no meio certinho, mas aí não ia ficar espaço para colocar o botão. Então por isso que eu deixei um pouquinho mais em cima, beleza? Agora eu vou cortar, essa é a parte interna, né, que a gente vai fixar a gaveta e depois ainda vou ter que cortar essa parte aqui. O fechamento do médio grave ficou assim, ó. Duas peças de 11,5 por 22. 22 a altura, 11,5 a largura total aqui, tá? Aqui, galera, como vocês podem ver, tem um ângulo, tá? Aqui eu cortei 20 graus e aqui o ângulo é maior, foi cortado em 45 graus. Pra ficar igual tá aqui, tá? Ó. Não sei se vocês estão vendo, fica meio que embutido pra dentro, então fica bem bacana esse tipo de montagem, tá? E não tem segredo, galera, é só você cortar uma pecinha, pode até cortar um pouquinho maior, corta com uns 12, aí depois na hora que você for fazer os ângulos, você vai tirando até dar 11,5, de uma quina a outra. Se você pegar essa parte maior aqui e essa outra parte aqui, dá 11,5 certinho. Outra coisa, o 45 graus é de um lado e o 20 graus é de outro lado. Para quê? Para encaixar certinho o grau com essa madeira que é reta, então tem que ser 20 graus. E aqui é mais um acabamento. Se vocês não quiserem fazer dessa maneira, corta 20 graus aqui, depois vocês vêm e passam a lixadeira aqui, igual eu fazia antes, tá? Só que acaba dando mais trabalho, assim é um pouco mais simples a montagem, beleza? Eu vou... Aqui a parte de cima já está concluída, aqui não precisa fazer mais nada. Agora eu vou partir para os designs, mas antes disso eu quero mostrar aqui para vocês como que ficou a parte de trás, né? Aqui é o médio grave, geralmente eu faço fechamento aqui internamente, tá? Para vir uma tampa aqui, parafusar tudo certinho e não vazar ar, não vazar nada, tá? Outra coisa que eu costumo fazer, galera, que isso ajuda muito no travamento da caixa, obviamente que é o parafuso, pino e cola. Mas esse selamento que a gente faz aqui cria um travamento a mais, tá? Você fala, ah, Joe, dá bastante trabalho a mais. Dá trabalho a mais, mas também o serviço fica muito melhor, tá? O médiozinho, esse projeto que a gente tá fazendo é selado, beleza?
E agora aqui eu tô criando ainda o desenho aqui do lado, tá? Eu não decidi ainda se vai ser assim. Isso daqui não tem um padrão, tá? Você pode fazer o desenho que você quiser. Vou dar uma dica bem top pra vocês. Já cortei o lado de baixo, né? E para cortar esse lado de cima, galera, eu uso a própria madeira que sobrou do lado de lá como um molde para fazer esse lado, porque eu não preciso perder tempo ficar medindo. Automaticamente, quando eu cortei ali, já saiu o molde para esse lado, tá? Eu já comecei aqui o corte aqui, ó, mas é bem simples de fazer. O desenho, como eu disse, cria o formato que vocês quiserem, tá, galera? Isso daqui não é um padrão, não existe uma lógica certa para fazer, tá? E para fazer o corte é bem simples, né? Eu fiz a parte redonda e depois aqui eu fecho a zero. Então é muito simples. E depois ainda vou fazer um detalhezinho aqui, vou fazer um fechamento ali. Ainda tem muita coisinha para ser feita. Depois de terminar as lateral, eu comecei a fazer aqui as quebras de canto da caixa. Ficou 4 unidades aqui, ó, de 21.2 por 5,5. 5,5 aqui, 21.2 é a largura, são 4 peças dessa, tá? Isso cortado em 45 graus. Como vocês podem ver, eu já fixei ali as 2 peças, porque tem que deixar o espacinho ali pra gente encaixar o reforço do meio aqui, tá? Ó. Então a gente tem que deixar esse vãozinho no meio, por isso que a gente tá fazendo 4 peças, porque se a gente for fazer o reforço, colocar a peça inteiriça aqui, depois fica um pouco mais complicado de prender. Aqui não, aqui já é mais fácil da gente tá prendendo, tá bom? Então eu vou prender essas outras 2 que for faltando e a gente já vai partir para cortar o reforço do meio aqui. Lembrando bem que eu tenho um duto aqui, então eu tenho que fazer o reforço certinho da largura do duto e aqui em cima a gente consegue fazer ainda um design. Já dei uma adiantada aqui que eu tava um pouco atrasado. Aqui eu já cortei o buraco do acrílico. Se vocês não tiver acrílico, pode deixar fechado mesmo, tá? Mas a gente teve que abrir aqui, porque essa caixa vai ter acrílico. Como eu disse no começo do vídeo, o cliente quer deixar visível a parte de trás do alto-falante, né? Então, por isso que a gente fez o corte aí. Depois a gente vai fazer os pontos de fixação. Aqui, ó, galera, ficou assim, ó. Essa peça aqui é a parte do duto da sintonia que a gente fez, tá? Ela tem 18,6 a profundidade dela aqui, por 44 de largura, tá? Então é uma peça só. O reforço também já foi calculado no projeto, tá? Ele já vem aqui travando o duto para não ter vibração, tá? E aqui ele faz o travamento também na parte de baixo da caixa, então não tem vibração nenhuma, tá? Aqui o reforço também já tá tudo parafusado por trás. Como vocês podem ver, eu já parafusei toda a caixa, tudo, deu bastante trabalho. Do lado e cima já foi todo parafusado. Até os reforços aqui já foi parafusado. Então você tem que tomar cuidado, porque o reforço aqui, ó, ele vem até a ponta, tá? E esse daqui, ele fica um pouco embutido para dentro, porque aqui vai ser presa a frente do grave. Então tem que deixar aqui dentro 3 centímetros. Outra coisa, essa abertura do duto aqui tem 6 centímetros de abertura, né? Então o reforço eu tive que vir com ele aqui até o fundo 6 centímetros. Isso que a gente fez aqui, galera, é um design, tá? Mas se quiser deixar fechado, pode deixar. Não deixei de passar nenhuma medida para vocês. Dá aquela moral pra gente aí, galera, em compartilhar, se inscrever, que esse tipo de conteúdo quase ninguém traz aí no YouTube. Então eu trago todas as madeiras, medida, sintonia, projeto, tudo pra vocês, tá? Então dá moral pra gente se inscrever no canal que vai vir muita novidade aí. A Ana tá... É isso aí, turma do barulho. Acabei de finalizar a primeira etapa da caixa. A frente aqui, como vocês viram, eu cortei. Ela tá solta ainda. Eu não prendi ainda, galera. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente precisa amaciar tudo aqui por dentro antes de prender. Porque senão fica muito ruim pra gente amaciar aqui pelo buraco ou pelo buraco da frente, entendeu? Então eu vou amaciar tudo a caixa aqui por dentro. Ah, outra coisa que eu não sei se eu mostrei pra vocês, eu fiz aqui o reforço da frente, tá? Pra gente tá parafusando aqui. Aqui tem 2,5 centímetros, tá? De largura. A largura daqui é só você pegar a largura da caixa aqui, que é 44, tá? E aqui em cima a gente fez o cortezinho aqui, pra encaixar aqui certinho, tá? Tá bem travado. Outra coisa que eu não me atentei, galera, tem o biquinho aqui, ó, que eu esqueci de tirar. Depois eu venho com a tico-tico aqui, ó, faço um grauzinho aqui, tá? Não tem problema nenhum. Aqui agora o processo de pintura. Vou fazer o vídeo ensinando a pintar passo a passo, detalhado,
como que eu dou acabamento aqui, como que eu prendo o acrílico. E outra coisa, galera, se vocês quiserem aquele projeto, eu vou deixar ele fixado no nosso Instagram. Então eu vou deixar o link do nosso Instagram abaixo, é só você entrar no Instagram que vai ter lá o projeto lá, tá? E eu já tenho alguns projetos lá salvos. Essa caixa aqui a gente fez para um Vulcano 3.8 e ficou bem legal. Ela não ficou tão funda porque eu fiz ela bem alta, como vocês podem ver. A câmera dela é bem grande. Então eu só tenho agradecimento a vocês. Quem puder dar aquela moral no like, se inscrever no canal, fortalece muito. E deixa no comentário aí que vocês querem ver novo aí no canal que a gente faça aí, beleza? Então um abraço a todos, fique com Deus. E o próximo vídeo vai ser bem bacana, a etapa da pintura. Valeu!